Existem lugares na Terra tão estranhos, tão impressionantes, que parecem desafiar tudo o que entendemos sobre natureza. Água que é funda no fundo do mar, rochas que se movem sozinhas, neve que cria dedos de gelo mortais e luzes que fazem o oceano brilhar como se fosse vivo. Hoje, você vai ver 10 fenômenos reais que parecem de outro planeta e acredite, nenhum deles é ficção. A Cachoeira Submersa de Maurício. Bem no Oceano Índico, existe um lugar onde a água parece despencar para um abismo profundo, como uma queda d'água no próprio mar. Mas o que você está vendo não é realmente uma cachoeira, e sim um truque perfeito da natureza. As correntes marítimas arrastam enormes quantidades de areia para as bordas da ilha, criando um fluxo tão constante que os sedimentos caem pelo declive submarino como se fosse água precipitando de uma montanha. De cima, parece literalmente um buraco negro no oceano. Esse fenômeno só existe porque essa região tem uma combinação raríssima de águas claras, correntes fortes e relevo submerso extremamente inclinado. É o tipo de paisagem que a gente só acredita vendo. E mesmo vendo, ainda parece CGI. E o mais curioso é que esse não é o único lugar na Terra que desafia completamente nossa noção de escala. O Olho do Saara. No meio do deserto do Saara existe uma formação tão gigantesca que só foi descoberta quando os primeiros astronautas olharam para a Terra lá de cima. É o estrutural de Richard, ou simplesmente o Olho do Saara. Um círculo perfeito com 40 km de diâmetro, parecendo uma marca deixada por um impacto colossal. Mas não foi meteoro. O olho é o resultado de milhões de anos de erosão com camadas de rocha exposta de maneira tão simétrica que parece um alvo gigante no meio do nada. A escala é tão absurda que, caminhando no chão, você nem percebe nada. Só do espaço ele revela um formato surreal. E por falar em movimentos invisíveis, tem lugares onde a Terra inteira parece se mover sozinha. As rochas deslizantes do Vale da Morte. Imagine pedras do tamanho de TVs, deixando trilhas perfeitas no chão, como se tivessem deslizado sozinha durante a noite. Isso realmente acontece no Vale da Morte, nos Estados Unidos. Por décadas, ninguém sabia o porquê. Era um mistério gigante. Não havia ventos fortes, não havia água aparente e as pedras pesavam até 300 quilos. A explicação só veio recentemente. Uma fina camada de gelo que se forma durante madrugadas específicas. Quando o sol nasce, esse gelo começa a quebrar e se move como placas, deslizando lentamente, empurrando as rochas junto. É um movimento suave, silencioso e praticamente impossível de testemunhar ao vivo. Aliás, se curiosidades assim já te surpreenderam, aproveite e deixa o like. Isso ajuda demais o canal a alcançar ainda mais pessoas. A lava azul de Kauai-Jen. Sim, lava azul existe, mas não pelo motivo que muita gente imagina. No vulcão Kauai-Jen, na Indonésia, há grande quantidade de enxofre. Quando esse enxofre entra em combustão, ele produz chamas azuis elétrons, que escorrem pelo terreno junto com a lava. À noite, o lugar parece uma pintura surreal. Línguas de fogo azul descendo a cratera como se fossem rios de energia. Não é lava azul de verdade, é fogo azul queimando sobre a lava. Mas o efeito visual é tão impressionante que virou um dos fenômenos naturais mais fotografados do planeta. E o mais inesperado é que existem fenômenos que não brilham, mas parecem no céu como se fossem naves camufladas. Nuvens lenticulares. Essas são as nuvens que parecem discos voadores. Elas se formam quando ventos fortes batem em montanhas e criam ondas estáveis de ar no céu. A umidade congela exatamente nessas ondas, e o resultado são estruturas lisas, ovais, perfeitamente paradas. Tão paradas que, mesmo com ventos absurdos, elas permanecem no mesmo lugar por horas. É literalmente uma montanha invisível mudando o céu. E já que estamos falando de coisas estranhas no ar, tem um fenômeno onde até as árvores decidem se transformar em algo totalmente inesperado.
As árvores casulo do Paquistão. Durante enchentes severas, milhares de aranhas sobem pelas árvores para escapar da água. O resultado: as árvores inteiras ficam cobertas por teias grossas, como se estivessem vestindo um casulo branco. É bonito e assustador ao mesmo tempo. O mais impressionante é que isso influencia até o ecossistema. As teias diminuem a quantidade de mosquito na região, reduzindo surtos de doenças. Se esse vídeo já te mostrou algo que você nunca tinha visto, aproveite e se inscreve. Tem muito mais pela frente. E ainda tem fenômenos que transformam até o tronco das árvores. O eucalipto arco-íris. Sim, essa árvore existe e não tem nada de pintura. O tronco do eucalipto arco-íris solta camadas de casca que envelhecem em cores diferentes: verde, roxo, azul, laranja e vermelho. A árvore inteira vira uma paleta vibrante. Parece fantasia, mas é totalmente natural. Uma das coisas mais lindas de se ver. E falando em cores inesperadas, a chuva vermelha da Índia. Entre 2001 e 2012, várias regiões da Índia registraram chuvas literalmente vermelhas. Por muito tempo ninguém sabia explicar. Hoje, sabemos que foram microalgas suspensas na atmosfera, tingindo a água como se fosse sangue. Mas o impacto visual é tão forte que na época surgiram teorias de tudo quanto é tipo. De poeira extraterrestre até chuva de sangue bíblica. E se você achou isso estranho, o próximo fenômeno parece algo que sairia de um filme de terror no gelo. O dedo da morte de gelo. Debaixo da plataforma de gelo na Antártida, água extremamente fria e muito salgada desce em forma de um fluxo pesado. Quando essa corrente cai, ela congela tudo que toca, criando um brinnicle, também conhecido como estalactite de gelo ou dedo da morte. É um tubo oco de gelo que se forma debaixo d'água nas regiões polares. Ele avança lentamente pelo fundo do mar, matando tudo que encosta, inclusive estrelas do mar. É literalmente um filamento mortal de gelo formando ao vivo. Um fenômeno lindíssimo e assustador. E agora sim, chegamos ao mais belo de todos. O plâncton bioluminescente. Quando ondas se quebram em algumas praias do mundo, a água inteira acende um brilho azul neon. Esse efeito vem de micro-organismos chamados dinoflagelados, que brilham quando são agitados. É a mesma lógica dos vagalumes, só que na água. À noite, cada passo na areia vira um rastro azul. Cada onda parece uma explosão de luz viva. É um dos fenômenos naturais mais mágicos do planeta. É uma lembrança de que a Terra ainda tem milagres reais escondido em todos os cantos. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa viagem pelo lado mais incrível do nosso planeta. Se algum desses fenômenos te surpreendeu, deixa o like, comenta qual deles você mais queria ver pessoalmente e se inscreve no canal. Ativa as notificações, que tem muito mais curiosidades extraordinárias vindo por aí. Você está no Fato Hub e obrigado por assistir.